passar a palavra para Jo Brandão, dizendo que eu conheci a Jo Brandão por muito tempo como apenas no papel, eu não conhecia ela pessoalmente. E aí eu ficava, porque a Jo, porque Jo Brandão é Jo, né? Não tem essa coisa de Josilene, né? Aí era um tal de eu, Jo. Não, porque a Jo fez isso, a Jo fez aquilo. Aí eu tava pensando, você conhece ela? Eu não conheço, nunca vi ela. Então, e aí é porque você se sente próximo mesmo sem ter conhecido. E aí é uma super alegria dela ter topado vir e estar aqui batalhando desde o domingo à noite, né? Então eu queria passar a palavra para ela. Obrigado. Obrigada, Flávia. Bom dia para todos. Eu queria pedir a Gô, a minha mãe e a mim, Nanã, Exu, que para nós é o abridor de caminhos, e todos os orixás que me regem, antes de usar a palavra. Mas eu queria pedir licença para falar fora desse sofá. Senão eu não vou dar conta. Eu não gosto de falar sentado, não sei falar sentado. É melhor? Também pedir a paciência de vocês, porque eu tenho muita dificuldade de falar, lendo algumas coisas e, ao mesmo tempo, o tempo. Que aqui a gente tem um tempo determinado. E eu sou de outro tempo, então eu me perco um pouco com outros tempos. Então, eu pedi a ajuda aí das pessoas para me ajudar a não extrapolar o tempo, que eu falo demais. Eu preparei umas coisinhas de apresentação, mas eu sou meio enrolada com isso. Então, de repente, eu posso nem ligar porque está ali, mas vamos tentar conversar. Só que, antes disso, eu queria convidar vocês para a gente sair do lugar. E eu quero incomodar vocês um pouquinho. De chegar bem aqui um pouco para frente, que eu queria a gente sair do lugar que a gente está e chegar um pouco mais, só para a gente se mexer um pouquinho, tá bom? Senão eu vou falando, aí a gente vai dando um sono e eu vou ficando incomodada. O Dauro, não exagera. E se vocês chegarem para frente, eu vou ficar mais animadinha ainda. Isso, vamos preencher aqui um pouquinho. Eu queria começar, além de pedir a Gô, a gente ensaiar uma musiquinha que depois a gente canta direito. E a ideia do movimento é só para a gente exercitar que, quando a gente fala de ancestralidade, é dizer que a ancestralidade não é uma coisa estática ou intocável. É um movimento contínuo. E ela é regida por vários elementos na nossa vida. E um deles é a música. Eu não sei cantar, mas vocês vão me ajudar. Esse lado vai cantar assim. Ai, 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 agô, 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 agô. Pegou? Ai, 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 agô, 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 agô. Que alguém sabe o que é agô? Pois eu digo. Ai, 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 agô, 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 agô. Só vocês. Agô, agô, agô. E esse vai cantar. Ai, 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 agô. Agô, agô, agô. Agô, agô, agô. Ai, 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 agô.
Agu, agu, agu. Agu, agu, agu. Vocês estão com vergonha de mim? Fazer igual o Djalma. Vamos soltar as cachorras. Cantem. Esse lado, lembra o que cantou? Ai, 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 agu. Agu, agu, agu. Agu, agu, agu. Ai, 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 agu. Agu, agu, agu. Agu, agu, agu. Agora dá para cantar mais forte, né? Vocês cantam e eles respondem. Ai, 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 agu. Agu, agu, agu. Agu, agu, agu. Ai, 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 agu. Agu, agu, agu. Agu, agu, agu. Agu quer dizer dê licença. Me dê licença, agu. E eu digo agoiê, licença tenha. Então, essa é uma palavra importante para nós, e de tradição de matriz africana. Pedir licença. Então, me dê licença para falar. E aí a gente canta, agô para o céu, agô para a terra, agô para o mar, agô para os rios, agô para a mãe Iemanjá, agô para o céu, agô para a terra, agô para o mar, agô para os rios, agô para a mãe Iemanjá. Ai, 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 agô. Agu, 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 agu. Ai, 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 agu. Agu, 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 agu. Obrigada. Isso é só para... diminuir o nervoso. Uma coisa que eu achei legal hoje, quando fui falar de ancestralidade, vocês viram que botaram as florzinhas aqui na mesa? Eu sou muito observadora. Achei tão legal, porque todos os dias foram muito importantes. As pessoas falaram vários temas, eu fiquei ali ouvindo, às vezes falei. E hoje, quando for falar de ancestralidade, tinha assim um quê no ar, uma aura, uma energia. E quando eu cheguei, já tinha uma música de candomblé tocando para o Exu. Falei, ipa, o babado hoje é forte. Aí, encontrei o Ailton no café, mas eu acho que ele não me reconheceu, mas me olhou assim, bem no olho. E cheguei aqui, as florzinhas, tudo muito delicado e, ao mesmo tempo, muito sutil. Eu achei interessante porque, quando a gente vai falar de ancestralidade, tem um cuidado. E, às vezes, a gente nem sabe por quê, né? Então, vou tentar, nos meus poucos minutos, fazer uma coisa que é falar, dizer umas coisas que eu escrevi ali, mas não ligue muito para isso, e tentar mostrar algumas imagens de uma prática que chama santeria cubana. E eu vou mostrar a santeria cubana não é porque por duas razões. Para pensar um pouco a semelhança que tem a prática de matriz africana em outro país com praticamente os mesmos orixás. E porque também tem uma música muito bonita. E eu não tinha uma coisa mais curta para mostrar do Brasil, mas a gente vai fazer um diálogo. Quando o Flávio pediu para falar sobre ancestralidade, aliás, ele me convidou para falar de conflitos socioambientais. E eu fiquei toda cerimoniosa, falando, mas eu não quero falar disso. Quando vi a mesa sobre razões ancestrais, eu falei, me põe nessa mesa, que eu vou me sentir mais à vontade e deixa os conflitos para o Dauro. E acho que foi legal. Então, eu queria falar disso porque eu acho que essa é uma temática que, quando a gente fala de povos e comunidades tradicionais, pouco se aborda. E eu achei assim, muito ousado do Acarete pensar essa temática de ancestralidade, novas sínteses culturais. Então, eu quis vir para essa mesa, me meti na mesa, e sabendo que ia estar o Ailton, fiquei mais animada ainda. Então, eu queria começar a minha fala com a frase da mãe Beata de Iemanjá, que ela fala da religião, mas eu peguei... E ela disse, a nossa religião é ancestral.
E a ancestralidade, ela é como um perfume. O vidro pode quebrar, mas a essência continua. Então, eu vou fazer uma fala aqui muito mais da minha vivência, me desculpem. Não vou citar ninguém, não por desmerecer, não. É porque é um pouco aquilo da experiência e uma fala muito voltada para a minha vivência de ser quilombola e filha de terreiro. Então, eu peguei uma viagem com alguns pontos sobre ancestralidade, o assunto que me pediram, para a gente dialogar um pouco e depois a gente conversar melhor sobre isso. Quando a gente fala de ancestralidade, eu queria dizer que esses grupos, essas comunidades, que a gente chama de povos comunidades tradicionais, um primeiro aspecto que eu queria trazer é a visão de mundo que a gente tem, que ela é diferente. E essa diferença é que faz a coisa ficar boa ou ficar conflituosa. Porque a cosmovisão, a visão de mundo que a gente tem, ela é intrinsecamente ligada aos ciclos da natureza. O que eu observo é que, independentemente de ser indígena, de ser quilombola, ser de terreiro, ou ser caiçara, esses grupos não vivem separados da natureza. Ela faz parte da alma, da vida. Sem esse elemento, ela vai ficar desequilibrada. Então, para mim, é o primeiro aspecto, porque ele rege várias outras questões. A gente tem uma temporalidade diferenciada dos demais. Já observo que, vamos fazer um exercício aqui, a gente tem hora para almoçar, jantar, tomar café, para tudo é cronometrado. E, se você observar, os quilombolas estão sempre puxando assunto um com o outro nos bastidores. Isso vai atrasando para os outros, né? Atrasando as coisas, mas para a gente não é atraso de tempo. É que a gente tem uma outra relação com esse tempo. Então, para as pessoas que estão no meio urbano, já é tudo corrido. Está passando, oi, tá, vai passando. Mas a gente não para se olhar. Então, nessas comunidades, o tempo ele é determinado, às vezes, até de trás para frente. Então, o nosso calendário é outro, automaticamente a nossa relação com o tempo é outra, e, às vezes, tem lugar que parece que tem todo o tempo do mundo, é eterno, e as coisas estão correndo. Por isso, algumas pessoas externas dizem que a gente é bagunçado. Esse povo é desorganizado, não tem tempo, não perde tempo. Por que está aqui e não está assim, né? Então, assim, essa temporalidade ela é extremamente importante, porque ela é regida pela própria natureza. Quer dizer, alguém da comunidade é capaz de saber que hora o barco sai sem ter relógio, porque ele vai medir o sol, a lua e o tempo em outra lógica. Então, esse é um aspecto interessante da nossa identidade, o tempo. Então, a nossa temporalidade é inteiramente diferente das demais. Se você tem uma relação com o orixá, não tem um calendário estático que diz que tem que ser agora. Eu posso estar na rua e ter que voltar porque o orixá quer isso, ou vice-versa. Então, em outras práticas também. De repente, alguém está, não, mas agora é hora de plantar. Não, hoje não vou plantar porque não vai dar certo. Então, tem uma temporalidade diferenciada dos calendários. Isso não quer dizer que a gente é antimoderno. A gente é diferente. Uma coisa que eu acho, assim, nossa vida ela é muito circular. É tão circular que todo mundo quer fazer roda, né? Todo mundo quer fazer roda. Vou fazer a roda, que é mais legal, não sei o que e tal. Por que é circular? Porque a gente não segue uma reta aqui e encerra lá. A gente se encontra. Então, essa circularidade ela é permanente. Por exemplo, você vai, não quer dizer que vai e volta. Você vai, pode voltar e pode, depois, na frente, se encontrar. Então, certo, eu não vou ter tempo de aprofundar, mas certos elementos, ele representa essa circularidade na rotação do mundo. Né? Então, é uma coisa contínua, que não para e não tem fim. Por isso, a gente tem a circularidade muito forte. E várias simbologias nossas é mostrada em círculos. E, inclusive, nossas danças são muito circulares. A maioria das danças nessas comunidades são circulares, porque representam um ciclo contínuo de vida, que não acaba e que não tem fim. Por isso é infinito.
E essa infinidade, por exemplo, ela representa a ancestralidade num sentido que muita gente insiste em achar a ancestralidade como uma coisa antiga. Como eu já falei desses 3 aspectos, a nossa vida ela é regida por 3 elementos importantes, tem outros. Mas eu queria focar em ancestralidade, espiritualidade e natureza, porque elas nos trazem uma lição de como é que a gente vê o mundo. E, nesse sentido, quando a gente fala de ancestralidade, alguns insistem em achar que é antiguidade. Ancestralidade, para nós, não é antiguidade. Ela é um conjunto de referências históricas, simbólicas e imaginárias, geracionais, da nossa sociedade, da nossa comunidade, do nosso povo, da forma que a gente se definir. Então, isso vai trazer vários elementos. Ou seja, quando a gente pergunta, o Flávio falava, quem é meu tataravô? Aí eu tenho que olhar para trás, né? Olhar o passado. Mas esse passado não está morto, não está parado. Porque ele tem uma sequência de coisas, fatos, de história, de tristeza, de tragédias, mas, ao mesmo tempo, é ele que me diz quem eu sou. Se eu não souber quem é minha tataravó, eu não sei quem eu sou. Então, assim, não quer dizer antiguidade que eu ponho lá, esqueço, e volta e meia eu volto. Não. É uma sequência, um conjunto, que isso vai se revelar, inclusive, nas nossas divindades. E ela tem uma relação muito familiar, muito de parentesco. Porque, ao saber quem é minha avó, eu vou saber quem eram os parentes delas, com quem ela se casou, e como foi que a gente se juntou, e até chegar a mim. É muito forte, em alguns grupos, os clãs. Eu acho que o Gessen falou disso. Que, quando ele chegou e disseram que ele era Silci, ele já sabia quem ele era. Por quê? Porque ele faz parte de um clã. Isso é muito forte nas etnias indígenas, nas de matriz africana. E alguns quilombos no Brasil, eles são referência exatamente por esse clã. A gente conhece os calungas. Os calungas são conhecidos como os calungas. Os Vissungos, os Arturos, os Silva, são clãs. E você pode ter um outro nome, Frechal, Mandira, ou outros grupos, outros quilombos por aqui, mas é muito forte no nosso meio quilombola ter essas referências pelos clãs. São heranças culturais. Então, esses clãs é que vão determinar quem nós somos no hoje. Então, não quer dizer que lá está parado, eu cheguei hoje e vou ficar só olhando para lá com saudade do tempo. Não. Então, essa referência ancestral, ela é regida também por uma espiritualidade, que independe da religião. Que é a forma com que as pessoas veem o que lhe é sagrado e, mais uma vez, muito regida pela natureza. Daí, nós vamos ser muito incompreendidos, os indígenas, os quilombolas, os povos de terreiro, porque você pode chegar num lugar e as pessoas estão adorando uma pedra e todo mundo dizer que eles estão doidos, né? Mas o que esse povo está rodando em torno dessa pedra? Porque uma pedra também pode ser um ancestral nosso, porque ela marca uma referência, independente dela ter 30 ou 300 anos. Se na Raposa do Sol, o conflito mais recentemente, alguém plantou uma árvore naquele dia que saiu lá a sentença, aquela árvore é uma referência ancestral para aquela geração que um dia vai contar, olha, naquele dia, assim, assado, aconteceu isso, então vamos olhar que essa planta é sempre referência nossa. Então, uma planta pode ser um ancestral, o rio pode ser um ancestral, uma pedra é um ancestral, uma pessoa pode ser um ancestral. Ela faz parte de um conjunto de referências daquela comunidade. E elementos da natureza, eles são também elementos de identidade. Não existe ritual nenhum nos povos de terreiro sem folhas. Então, por isso que a gente zela pelas folhas e pelas ervas. Os indígenas também não conheço, que não seja com referência com a natureza. Então, independente de ser qualquer religião, há uma espiritualidade que rege essa relação da natureza e o grupo, que é quase que uma coisa única. Então, por isso, a gente vai ser muito incompreendido.
e incompreendido, principalmente quando se trata dos grandes projetos de desenvolvimento. Por exemplo, no Maranhão, tem uma pedra chamada Pedra de Itacolomi, que é em Alcântara. E ela fica bem lá no meio do mar. Mas a gente vem de todo o estado fazer ritual lá, nos terreiros. E a pedra está ameaçada de ser implodida, porque tem um mega projeto da base. E, curiosamente, a pedra começou a se afastar da beira da praia. Cada vez mais ela está difícil da gente ver, naturalmente. Então, assim, porque há um desejo de que essa pedra nunca seja implodida, porque se ela for implodida, se perde uma referência ancestral daquela comunidade quilombola e de todo o povo de terreiro que vai para lá. Então, como se fosse uma defesa natural, a pedra vai se afastando. E, às vezes eu brinco. Vocês já se perguntaram por que nenhum foguete lançado na base de Alcântara deu certo? Nunca deu certo nenhum foguete lançado na base de Alcântara. Impressionante, né? E ninguém se pergunta porque ali naquele lugar o cemitério foi dizimado. Eles não podem cultuar os mortos. Então, no lugar que era o cemitério, se escavou tudo e botou lá um mega projeto bélico, de lançamento de foguete. Mas nenhum nunca deu certo. Explodiram todos. Não sei porquê, né? Mas é uma guerra em outro mundo. Então, assim, eu vou dizer isso na Casa Civil, dizer, Jô é doida. Isso é conversa de doido. Mas, para aquela comunidade, isso tem um grande significado. Porque foi uma luta na terra, é uma luta em outro campo. E eu vou ter que contar essa história, que a dona Romana, ela fala uma história assim, muito interessante sobre isso. Um dia eu cheguei lá, ela me contou uma história, ela estava com um caboclo indígena e disse assim, minha filha, aqui tem uma lenda. Ela dizia assim, qual é a lenda da Ilha do Cajual? É que chegaram os americanos e eles sabiam que aqui tinha muito ouro na gruta. Então, como nossas entidades gostam de bebida fina, compraram um monte de champanhe, flores, fruta e levaram elas lá para Bequimão, enganaram elas e levaram elas para beber lá. E elas foram, viram as bebidas finas e foram beber. Quando elas voltaram, tinham levado o ouro da primeira gruta. Ficaram muito tristes. E aí, quando eles chegaram de novo com o ouro, com as bebidas, elas não quiseram ir mais. Para quem não conhece a Alcântara, vai entender muito bem que, assim, quem são os americanos que ela está falando? Ela está falando a referência à base. Ou seja, aquela região é guardada por outras entidades. Então, houve uma enganação que não acontece mais. Então, ela tem uma outra visão de quem vai falar cientificamente, tecnicamente, do que foi a expropriação daquele território. Pode passar. Essas coisas todas, eu brinquei e disse assim, nós estamos na contramão da hegemonia, porque a gente insiste numa coisa, nessas práticas, e de que a gente não está buscando a santificação. Por exemplo, para nós, o que é sagrado não quer dizer santo. Porque a santificação, a purificação, ela é talvez de uma outra prática, inclusive religiosa. O que nós estamos vivenciando é a humanidade, aquilo que é humano. E nesse humano, as contradições existem nessas comunidades. Ou seja, para algumas culturas, certas práticas parecem aberração. Aí a gente faz campanha e condena e taratatá. Mas na outra cultura também tem coisas muito graves, mas a gente não analisa isso. Não quer dizer que eu esteja concordando com certas coisas. Mas, um dia desse, eu estava comentando com as pessoas que, nas comunidades quilombolas, as crianças são criadas pela comunidade. Quer dizer, o Alexandre está aqui, todo mundo cuida dele, né? Guilherme, desculpa, Guilherme está aqui, se joga, já está em outros braços ali. Então, ele se joga todo. Ele está cuidado por todos. Nada vai acontecer com o Guilherme que a gente não dê conta. A mãe dele não precisa ficar preocupada. E ele é tão acostumado com isso que ele se dá com todo mundo. Cada hora eu vejo ele nos braços diferentes. Então, porque a vida dele é coletiva. Ele é cuidado pela comunidade. Então, ele sabe quem é o pai e quem é a mãe, mas todo mundo toma conta do Guilherme. Se você vai nas festas,
as crianças estão dançando. A gente não deixa nossas crianças aqui e vai para a festa. Ou a gente não bota elas nas creches. A gente leva junto. E elas têm os lugares delas específicos. Então, essa coletividade que acolhe, que cuida das crianças, a menina achava um absurdo isso. Mas ela defende que as crianças vão para a creche. Então, cada um tem uma visão. Então, nesse sentido, nossa forma de relacionar com a comunidade, com as crianças, com os mais velhos, é muito diferenciada. Por isso, eu acho que, sim, pode passar. Essa contramão da hegemonia que eu falo é que a gente não quer as coisas tudo perfeito e purificado, como alguns pregam. A gente tem uma visão de viver a humanidade no sentido de que a gente é dotado de sentimentos positivos e negativos e eles são vivenciados. O que pode ser nojo para você pode ser axé para mim. Né? Então, as contradições existem nas diferentes sociedades. E isso não faz da gente ser inferior, mas nos faz ser diferente na nossa prática. Então, por isso a gente é muito demonizado, satanizado, porque aquilo que o outro acha absurdo, para a gente pode ser endeusado. Então, nesse sentido, já estou acabando, a gente tem uma ritualística que eu gosto de falar isso, porque a nossa ritualística ela contraria muitas normas. E aí eu posso falar no geral, apesar da minha prática sobre candomblé. Você pode chegar no terreiro de candomblé, ou de umbanda, ou de outra prática de matriz africana, e ter uma festa exclusiva para os indígenas. Por exemplo, na casa do meu avô tem uma festa belíssima para os indígenas, mas ele não é indígena, ele é negro. E os indígenas lá são tratados como reis. Uma festa muito bonita, que todo mundo colabora, leva muita comida, para os indígenas, os caboclos que são indígenas. Ou você pode ter uma festa que os ciganos, as ciganas são rainhas e princesas, e por aí vai. Então, os discriminados socialmente no nosso mundo aqui externo são endeusados em outro espaço. Então, isso vai muito contrário a certas normas sociais. Aquilo que a gente rejeita, um outro tem como de grande valor. Então, nesse sentido, eu deixo uma pergunta aqui, se a gente está exaltando os oprimidos ou se a gente está contrariando a forma com que a sociedade nos compôs. Pode seguir, que eu estou acabando, que eu tenho... Quantos minutinhos? Eu quero mostrar o filme. Isso eu já falei, é só para dizer que, nessa relação, a gente tem uma aliança muito de parentesco no campo do sagrado. E esse parentesco independe da consanguinidade. Não precisa ser parente de sangue. Mas a relação de parentesco, do reconhecimento do outro como diferente tanto quanto eu, mas imprescindível para a minha vida. Então, nesse sentido, eu acho que a aliança entre povos e comunidades tradicionais que eu falava ela é muito sutil, porque nós, negros, quilombolas, indígenas, terreiro, a gente tem um outro espaço de discussão onde a gente tem nossos conflitos, mas a gente reconhece no outro uma aliança, que foi o que nos fez sobreviver. E cada dia mais eu vou entendendo. Um dia desse, a Yaskra, que é cigana, dizia assim, ela me fez aprender, já no auge dos meus 40 anos, que quem levava os recados dos quilombos que estavam, às vezes, fugidos para outra região eram os ciganos, porque eles eram brancos e podiam circular, que eram nômades, e a gente estava lá escondido, oprimido, não podia circular. Então, os ciganos levavam recado de um quilombo para o outro, davam os avisos, e quem ensinava as matas eram os indígenas, que são os donos da terra e conhecia toda a geografia. Então, a gente veio trazido, forçado, não sabia do mato, andar no mato. Então, essa aliança ela foi se construindo secularmente. Né? E, nessa oposição a um sistema escravocrata, a gente não ficou se matando entre uns e outros. A gente se juntou para exatamente saber onde atacar com o opressor. Então, essa é uma aliança que eu respeito muito, porque ela não é de parentesco de sangue, mas é uma aliança de uma relação extremamente comum. E eu lembro que, na nossa primeira discussão, a gente passou a noite inteira discutindo e chegamos à conclusão que o nosso problema era o mesmo. Nós queríamos defender o nosso território. Então, isso, para mim, foi muito forte, quando todos os indígenas, quilombolas, se reuniram naquele dia. Uma coisa que eu queria ressaltar nessa relação ancestral é a questão da oralidade.
para mim, ela é um fio condutor. E quando a gente fala oralidade, não quer dizer que a gente é anti-modernidade ou tecnologia. Muitos confundem isso. É que, para nós, essa oralidade ela tem um tempo, ela tem uma hierarquia e ela tem uma forma de transmissão. Ou seja, o falar, a palavra é muito sagrada. Por isso, às vezes, as normativas não respeitam o que no passado foi dito. Porque, ao dizer para o Dauro uma palavra e ele escutar, isso era sagrado. Então, ninguém rompia isso. Mas isso não estava escrito. Não está registrado no cartório. Como é que agora o Dauro diz que ele é dono da terra se eu não escrevi o negócio, né? Então, isso também parece besteira, mas é muito forte na nossa coisa. E, na relação de transmissão dos saberes, nós temos uma coisa que para nós é muito sagrado, um tesouro, que são os nossos mais velhos. Assim, a gente não tem negócio de terceira idade, melhor idade, como tem os urbanos. E eu acho isso interessante, que para mim parece assim, uma luta contra o tempo. Quando a gente fala é a terceira idade, é como se não admitisse o tempo, que ser do velhice como uma coisa sagrada, porque vivenciou um tempo e tem a sabedoria acumulada. Então, para nós, a gente gosta de ser chamado dos mais velhos mesmo. Porque esses mais velhos têm a sabedoria, eles são um tesouro para nós. Então, ninguém chega na comunidade perguntando histórias que a gente não vai lá dizer. Primeiro que o mais velho vai contar, depois ele diz, olha, vai com o Jô, quer dizer, me permitiu, me autorizou. Mas primeiro é um reconhecimento natural da comunidade que o tesouro está ali. E basta olhar que a gente sabe o que é que conta e o que é que não conta. Né? Então, essa relação com os nossos mais velhos, quando morre um, é muito ruim, porque eles guardam essas coisas, e não é um guardar de não contar para o outro. Às vezes eu fico incomodada com as pessoas, fulano está morrendo tudo e ninguém vai mais saber tocar isso. Fulano vai morrer, não passou para o outro. Cuidado, né? Porque as formas de transmissão, elas são muito particulares. E são faladas, não tem iPod, não tem, sei lá, os nomes, que não sou contra isso. É que coisas que têm um tempo de saber. Às vezes eu quero saber, mamãe fala, não é hora de você saber. Então, você tem um tempo, a hierarquia de quais são as coisas que um sabe, o outro sabe agora, o outro sabe depois, e como é que conta. Então, o falar é a forma com que as pessoas vão falando, dizendo as coisas. Então, você escuta, interpreta como escutou, e depois é que você vai saber o que é que significa. Então, isso tem um tempo, tem uma temporalidade diferente, que vai me fazendo absorver um conhecimento. Em certas horas eu posso saber, mas não é hora ainda de transmitir, porque eu ainda estou numa fase de receber. Então, essa oralidade, para mim, é um aspecto interessante que eu não vou ter como aprofundar, e deixo ali uma frase de um griot africano que eu acho muito interessante, onde ele expressa a felicidade dele em saber o que ele sabe e quando ele é ouvido, porque é o reconhecimento da sua essência, da palavra que ele tem. Por fim, eu vou passar tudo isso que eu já falei. A coletividade também eu já falei, mas é só para dizer que, nesse aspecto da coletividade, nessas comunidades, nós temos muito problema. Porque todo mundo acha que o coletivo é que tudo é de todo mundo. Não é bem assim. A roça não é de todo mundo. Mas a nossa forma de cuidar da roça é coletiva. Porque, às vezes, as pessoas confundem coletividade com partilha cristã. Né? Todo mundo vai comer. Não é bem assim. Agora, essa coletividade, ela determina o nosso território. Por isso, até hoje, os quilombolas não têm as terras tituladas. Porque a gente nunca se permitiu que fosse titulado individualmente. Porque o rio é coletivo, não pode ficar privatizado por Dauro nem por Adriana. É de todo mundo, que é lá onde a mulher lava roupa, onde as crianças banham, onde a gente limpa os animais, e é ali que a gente escuta as fofocas, planeja as reuniões, tá. Então, esse rio é nosso. No dia que você individualizar a terra, você fecha o rio, que é um recurso coletivo. Então, você cria um problema. Então, os procedimentos para a titulação desses territórios nunca avançaram, porque não conseguem conceber, não consegue conceber que as comunidades têm isso como identitário. Quer dizer, o espaço é coletivo, é todos nós, e nós vamos reger. Se você quer vender, então o seu lugar é outro.
não é aqui convivendo com isso. Bom, eu quero terminar essa parte para ver se eu consigo mostrar pelo menos 3 imagens, que é com uma frase de um filme chamado Rota dos Orixás, que a gente não conseguiu mostrar, e que, quando o pai Euclides do Maranhão canta numa língua, ele nunca tinha ido à África. E o babá africano escuta, reconhece o que ele diz. E ele bate na cabeça e fala assim, ele fica muito emocionado. E disse, a história da África é como a história de 2 crianças que foram espalhadas pelo mundo. Mas um dia elas se encontrarão. E será um encontro extraordinário. Então, para mim, esse encontro acontece todo dia. Né? Esse encontro de saberes, de indígena com quilombola, quilombola caiçara, com as pessoas brancas que não são opressoras. E a gente vai construindo um mundo e, assim, vamos trazendo de volta aquilo que a gente foi deixando espalhado, mas a gente não perdeu. A gente vai cada dia mais recuperando. Eu queria pedir auxílio dele para mostrar umas 3 imagens de um grupo que é chamado Yorubá Andabô, que é de Cuba. É um outro ritual chamado santeria cubana. Mas é só porque eu queria mostrar uma representação, e é especificamente de terreiro, que é de alguns orixás. Eu não sei se eu tenho ainda 5 minutos. 2, só 3 de tolerância. Para mostrar. Você pode tirar essa parte aí dos mortos, que eu vou só falar. E pula para aquela do... que eles cantam primeiro, eu vou falar disso. Eles cantam primeiro aos mortos, só para encerrar essa parte, eu não vou mostrar, senão a gente vai diminuir o tempo. Primeiro eu canto para os mortos, para dizer que, na nossa cultura, a gente não morre. A gente ancestraliza, porque não tem fim. Então, quem já se foi por ele continua vivo entre nós e pode, inclusive, se manifestar. Então, não há a morte ela é vista como um processo de ancestralidade para nossas crenças. Ou seja, então, a gente nunca deixa de cultuar os nossos mortos, cantar para eles, saber da presença dos espíritos, porque eles não estão no passado apenas. Eles estão presentes, inclusive, nos povos de terreiro, tem cultos específicos para quem já se foi, né? Uma coisa muito particular. Então, eu queria agradecer e deixar uns minutinhos só do vídeo para vocês. Obrigada. É bom apagar as luzes. Se apagar a luz, fica melhor. Adoro
la lo guajeche. Al amoro elefa. Y a mi le. Orille lleva bracanite. Y a mi le. Como H. Y de mi salama. Y a mi le. Ye 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 llegó a Dineu. Ye 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 llegó a Dineu a Diñale como ye llegó Donorefa. Arribo yo a Dineu a Diñale como si. Ye 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 o a direu. Ye 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 o a direu a iñale gogo si ye ye o dolorefa. Arribo yo a direu a iñale gogo si. Ye 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 llegó como Arideu. Se cure galaido a Dideu a Diñale como ye llegó Donorefa. Arribo yo a Dideu a Diñale como si. Ye 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 o a direu. Orille yo. É só para... Depois, quem quiser ver, a gente mostra o resto, para não tomar o tempo dos companheiros. Era só uma amostra de que todas as nossas práticas são regidas pela natureza. Então, no culto aos orixás, por exemplo, todos os orixás têm uma regência. A gente só mostrou aí 3, que é o Exu, que é Leguá, em santeria cubana, que abre caminhos. Ele vem na frente. Ele é o abridor de caminhos, é a comunicação. Ogum, que abre caminhos, é o guerreiro, né, que é o dono da tecnologia, que criou o ferro. E Oxum, uma orixá feminina, que para nós são Iabás, que é a regente das águas doces e cachoeiras. Então, cada orixá para nós tem uma regência da natureza. Então, quando isso desarmoniza, é o caos. Então, nenhum vive sem o outro. E são presentes no dia a dia. Então, não estão no nosso passado, estão presentes conosco. Era isso. Depois, quem quiser cópia ou quiser ver, a gente pode passar. Tá bom?